O Candomblé e a Umbanda são religiões do Brasil, como eu já falei aqui nesse vídeo. E agora, atendendo a muitos pedidos, vou falar mais algumas importantes diferenças entre essas duas práticas religiosas. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui, e se é a sua primeira vez, aproveite e se inscreva no canal, ativando o sino das notificações. Eu sou o Babai Fátima Lerrim Oman Agbolé Obemo André, dirijo o Instituto Cultural Orgulho Ancestral e o Ijoifal Fumoturá. Se você gosta desse assunto, aproveite para compartilhar com quem também tem essas dúvidas sobre as diferenças entre a Umbanda e o Candomblé. Umbanda e Candomblé que têm suas particularidades que ainda intrigam os leigos e até mesmo pessoas que praticam, ou um ou outro. E é muito comum as pessoas argumentarem que sobram dúvidas a esse respeito e faltam ensinamentos antropológicos, históricos, filosóficos e também culturais sobre essas tradições. E o que mais relatam é que faltam essas informações até mesmo dentro dos templos onde acontecem essas práticas. Então, para te auxiliar aí nesse processo, vou citar aqui uma diferença que é primordial, é essencial que você saiba. A origem dessas duas religiões, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, é diferente. O Candomblé surge das práticas ancestrais tradicionais dos povos Iorubá, dos povos Jeje e dos povos Banto. Os Iorubás cultuando seus orixás, os Jejes que cultuam os voduns e o povo Banto que cultua o Inquice. E essa prática cultural foi adaptada para uma realidade local que viviam na Bahia, ou melhor, no recôncavo baiano. Já a Umbanda, que também é brasileira, nasce na região sudeste do Brasil. E surge de onde? Das práticas da cabula, do canjerê, da macumba carioca. Ou seja, a diferença geográfica, étnica, já nos mostra o quê? Simples, que o Candomblé é brasileiro com origem na Bahia e a Umbanda brasileira com origem no Rio de Janeiro. Outra grande diferença está na estrutura da filosofia teológica de cada uma delas. No Candomblé, como eu acabei de falar, você vai encontrar uma teoria religiosa voltada às práticas tradicionais de cada etnia africana que aportou no Brasil na época da escravização, mantendo, embora com muitas adaptações, a forma como se pratica o culto das divindades ancestrais em África. E a Umbanda, com suas infinitas misturas, tem como forte influência a visão cristã em diversos aspectos de sua prática. Ou seja, traz com ela um juízo muito divergente com o pensamento que o candomblessista tem enquanto liturgia. Não se fala em espiritismo, Allan Kardec, anjo da guarda dentro do candomblé. E na Umbanda, livros de Allan Kardec foram utilizados no passado como fonte de estudos e também como base de fundamentos para essa religião. Tanto que grande parte dos umbandistas se autodenominam como espíritas, sendo que o termo espiritismo de Umbanda foi a forma que alguns autores se dirigiam a essa prática no passado. Uma outra diferença que a gente pode citar aqui está diretamente relacionada às práticas litúrgicas de cada uma dessas filosofias. Eu posso dizer sem medo que as práticas umbandistas são infinitamente mais sintetizadas do que as do Candomblé. Sim, as práticas da Umbanda são bem mais simples que a do Candomblé. Porém, isso não simboliza que por ser mais simples, a Umbanda é pior ou melhor que o Candomblé, ok? Aí você pode se perguntar, mas como assim, Babá? Não estou entendendo. Pela própria influência do cristianismo em seu alicerce, a Umbanda utiliza de práticas como o passe energético, que é comum no espiritismo, a defumação, que além de existir no cristianismo católico, também está presente nos cultos indígenas, que compõem a estrutura da Umbanda, além de outros costumes ritualísticos, como o conhecido sacudimento, bater folhas e a tão famosa e amada incorporação de espíritos. No tempo em que o Candomblé possui práticas bem mais complexas e diria até mais exigentes, como ebós, a iniciação em si, o tempo em que a pessoa leva para se iniciar dentro dessa religião, onde é preciso que a pessoa se ausente da sua vida social durante até 21 dias e passando por inúmeros processos ritualísticos, tais como banhos, rezas, ebós, rituais de sasan, orôs,
a raspagem da cabeça, enfim, práticas que não ocorrem, não acontecem dentro da Umbanda. Pois na Umbanda não existe a iniciação, que eu já expliquei para você em detalhes aqui nesse vídeo, que é uma espécie de parte 1 desse aqui. Caso ainda não tenha assistido esse vídeo, te convido a ver logo depois que esse aqui acabar, o link está aqui na descrição. E aproveite essa nossa breve pausa aqui para deixar o seu like se você estiver gostando do vídeo e também compartilhar com quem você sabe ou imagina que também tenha dúvidas sobre essas duas religiões. Mais uma diferença entre o Candomblé e a Umbanda são os cargos hierárquicos. No Candomblé existe um corpo sacerdotal, um corpo hierárquico, onde existe o sacerdote, que no Candomblé Queto Nagô é chamado ou conhecido como Babalorixá ou Ialorixá. No culto Jeje existe o Doté, a Doné, Rungan, Mejitó, Gaiacu. E no culto Congo Angola, no culto de Angola, no Candomblé Angola, temos o Tateto e a Mameto, entre diversos outros cargos correspondentes a cada ritualística específica. E eu não vou me aprofundar nesse assunto, pois a intenção desse vídeo não é explicar os cargos do Candomblé, e sim falarmos um pouco mais sobre as diferenças entre Umbanda e Candomblé. Okay? E na Umbanda é bem menor o número de cargos, que por sua vez tem como líder religioso o conhecido pai de santo ou mãe de santo, que também podem ser chamados de padrinho ou madrinha. Em algumas casas de Umbanda, são até chamados de Babalorixá ou Ialorixá, caso este também seja sacerdote do Candomblé de Queto. Fora isso, os termos Babalorixá e Ialorixá não cabem na Umbanda, que também possui outros cargos, como os curimbeiros, são os tocadores de atabaque, de tambor, os cambones ou cambonos, que auxiliam os médiums quando estão incorporados de suas entidades e guias. Como pode observar, o corpo sacerdotal do Candomblé é muito mais cheio de cargos do que na Umbanda. Repito, toda essa complexidade, essa estrutura gigantesca de tantos cargos e tantos detalhes que existem no Candomblé não o torna superior à Umbanda ou a qualquer outro tipo de religião. Nem mesmo a simplicidade umbandista a coloca superior ou inferior a nenhuma outra estrutura religiosa. Cada um na sua, né? Existe uma enorme diferença também entre as roupas, as vestimentas utilizadas na Umbanda e no Candomblé. Sendo que na Umbanda, os filhos da casa podem se vestir até mesmo com camisetas brancas e calça branca apenas. As mulheres também, ao invés de usarem calças, podem usar suas saias brancas. Em muitos terreiros, os filhos da casa utilizam a camiseta do próprio templo. Já no Candomblé, se usa muitas roupas coloridas, muitas cores, que representam o orixá, o inquice ou o vodum. E é importante destacar que o Candomblé traz na sua estrutura uma europeização no vestuário, onde é muito utilizada a anágua, richelieu, rendas, e essa nada mais é do que uma herança europeia da nossa colonização aqui no Brasil, algo que em solo africano não existe. O Candomblé traz consigo uma amostragem, a grosso modo, mais luxuosa, enquanto a Umbanda é bem mais ponderada no quesito pavão. E atenção, candomblecistas, é apenas uma brincadeira, tá? Não vai ficar bravo comigo. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé, também a Jurema, o Catimbó, o Terecô, enfim, todas essas práticas que possuem uma raiz africana serviram e servem até hoje como grandes influenciadores e construtores da nossa própria história, da própria cultura do nosso povo. O Carnaval, que é uma das grandes festas culturais, um dos maiores eventos culturais do mundo, tem sua influência que vem dessas religiões de matriz africana. Nossa língua, nosso idioma falado aqui é recheado, por exemplo, de palavras da etnia Banto. Posso citar algumas aqui para você, como moleque, cachaça, banguela, jagunço, caçula, quitanda, fubá, dendê. E quando na virada do ano, de um ano para o outro, no Réveillon, 90% das pessoas brasileiras gostam de usar roupas brancas para passar o ano. Essa tradição, eu garanto para você que não é cristã. Ou seja, essas religiões afro exercem enorme influência em nossa cultura diariamente. E não é apenas por ser uma lei, mas elas devem ser respeitadas como um grande patrimônio cultural do Brasil, um patrimônio imensurável da nossa própria cultura. Mas existem ainda muitas outras diferenças entre Candomblé e Umbanda, e também Quimbanda e Umbanda. E eu falo nesses vídeos aqui. Escolha um e a gente se vê. Modo Puel!